Bem-vindas e bem-vindos à última aula do nosso curso. A aula de hoje tem por tema Prática de Ensino em Sociologia e Recursos Didáticos. Existem diversas possibilidades práticas do trabalho em sala de aula. Nosso objetivo não é esgotar tais possibilidades, mas sim de levar você a refletir sobre as estratégias metodológicas e a utilização de diferentes recursos didáticos. De início, pontuamos que há várias possibilidades técnicas para o trabalho didático. Por técnica de ensino, entendemos um conjunto de procedimentos que escolhemos para conduzir uma determinada atividade de ensino. Recursos didáticos e técnicas de ensino não devem ser utilizados apenas para se criar um modelo novo ou diferenciado, por modismos. Eles estão intimamente relacionados ao conteúdo e aos objetivos que desejamos atingir com a nossa aula. Por exemplo, existem técnicas que são aplicadas para a abertura da exposição de um determinado conteúdo, com o objetivo de criar um ambiente descontraído e que leve os alunos a participarem do trabalho. Eu vou dar um exemplo de uma técnica que geralmente eu utilizo para debater a questão racial. Então, eu chamo essa técnica de técnica do reconhecimento de personalidades negras e o uso para iniciar a temática do racismo na sociedade brasileira. Eu pego autores como Angela Davis, Kabele Munanga, Milton Santos e coloco a fotografia desses autores na sala e peço aos alunos que identifiquem quem são esses autores. E a partir da visualização dos autores, eles associem cada figura, cada retrato a uma profissão. E, em geral, os alunos vão associar esses autores a lugares que geralmente os negros ocupam na sociedade brasileira, que são postos como porteiro, cozinheiro, motorista, nunca como cientistas, autores renomados da sociedade brasileira. Então, essa é uma técnica utilizada para iniciar o debate, do lugar que o negro costuma ocupar na sociedade brasileira. Nós temos uma outra técnica didática que é a aula expositiva. A aula expositiva é muitas vezes julgada como ultrapassada. Contudo, ela é uma técnica pedagógica para a abordagem de um determinado conteúdo. É muito importante que a aula seja dialogada, que incentive a participação dos alunos, É um instrumento poderoso e que a gente pode, a partir dela, não só transmitir conhecimentos, mas construir, a partir do debate com os alunos, conhecimentos, reflexões, Trazer análise da realidade local de cada aluno. Outra técnica didática que nós podemos utilizar é o trabalho em grupo. O trabalho em grupo é um recurso muito importante e nós devemos utilizar de uma forma orientada pelo professor, para evitar que no grupo uns trabalhem e outros não. Então, quando a gente define que vai estabelecer um trabalho em grupo, em sala, como, por exemplo, a construção de um seminário, a gente precisa definir todo esse processo, planejar esse seminário, definindo os passos, conteúdo, bibliografia, critérios de avaliação do seminário, para que seja uma atividade que seja a responsabilidade dela seja de fato compartilhada entre todos que fazem parte daquele grupo. Uma outra técnica que tem sido muito utilizada e é importante é a dramatização de uma determinada situação, ou a teatralização como técnica didática. Aqui, mais uma vez, é muito importante a orientação, o estudo do roteiro, do texto, para que a gente possa, de fato, não fazer algo improvisado, mas fazer algo que dê sentido, que tenha relação com o conteúdo que vai trabalhar. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção da importância da gente trabalhar a pesquisa também como um método de ensino, Porque a pesquisa é extremamente importante na formação, Porque é um momento em que o estudante não apenas vai aprofundar com o conhecimento sobre um determinado tema, mas ele também vai produzir conhecimento sobre aquele tema. Existem diferentes tipos de pesquisa. A pesquisa quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória é aquela pesquisa em que eu vou estar fazendo uma primeira exploração sobre uma determinada temática.
Em geral, é uma pesquisa que eu faço que dá origem a um projeto de pesquisa para uma pesquisa mais aprofundada, né? A pesquisa descritiva é a pesquisa que tem por objetivo descrever as situações que eu estou estudando, né? Analisar dados, fazer correlação de dados. E a pesquisa explicativa eu vou testar hipóteses, né? Vou trabalhar a correlação entre os dados que eu estou investigando. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser de natureza qualitativa, que é aquela pesquisa em que eu tenho o objetivo de fazer um estudo aprofundado sobre determinada temática, né? Mas não estou preocupado, por exemplo, com a representatividade do fenômeno que eu estou estudando. Ou ela pode ser quantitativa, que é uma pesquisa onde eu vou mensurar determinado fenômeno e vou estar, né, muito preocupado com a representatividade desse fenômeno. Exemplo de pesquisas quantitativas pode ser as pesquisas oficiais do IBGE, como, por exemplo, a pesquisa por Amostra Nacional de Domicílio, a PNAD. Quanto aos métodos, a pesquisa pode ser bibliográfica, que trata-se de um estudo teórico sobre determinada temática. A pesquisa também pode ser uma pesquisa documental, que é onde eu vou analisar documentos que ainda não receberam o tratamento analítico, ou pesquisa de campo, onde eu vou, em locus, né, uma determinada realidade, analisar aquele meu tema. Por exemplo, eu posso estar estudando o racismo e fazer uma pesquisa de campo, né, sobre a ação policial num determinado bairro da periferia de Salvador. Em geral, eu tenho utilizado muito esse recurso da pesquisa nas minhas aulas, por exemplo, de Sociologia da Educação, né, porque eu entendo a pesquisa como um processo mesmo formativo, onde o estudante vai se aprofundar sobre uma determinada temática, né, a partir da leitura de outros autores que estudaram essa temática, mas também ele vai produzir conhecimento sobre aquela temática. Eu vou dar um exemplo da pesquisa que eu realizei no semestre passado, na disciplina Sociologia da Educação, que foi uma pesquisa onde eu pedi que os alunos, né, da universidade, eu recebo alunos que vêm de diversos cursos de licenciatura da Universidade Federal da Bahia, e eu pedi que esses alunos, eles pudessem avaliar a formação que eles têm recebido na universidade para tratar com a questão, com temática educação e relações étnico-raciais. Então, esses alunos, eles tiveram uma fase de pesquisa bibliográfica, que foi fazer um levantamento bibliográfico de autores que já estudaram o tema educação em relações étnico-raciais. Depois eles fizeram uma pesquisa documental, que foi analisar o projeto pedagógico do curso, né, para ver se no projeto pedagógico desse curso havia uma preocupação em formar o estudante para tratar, lidar no processo educativo com a questão racial. E, por fim, eles fizeram uma pesquisa de campo, que foi entrevistar, né, alguns estudantes que estivessem em processo de conclusão do curso em que eles faziam parte. Então, ao final, eles produziram um relatório com o resultado dessa pesquisa e também apresentaram essa pesquisa em forma de seminário. Então, a pesquisa, de fato, é um recurso muito rico nesse processo de ensino-aprendizado, porque além do aluno ter oportunidade de se aprofundar num tema, ele vai ter autonomia e vai produzir conhecimento sobre aquela temática. Eu convido você, professor cursista, a também pensar sobre a possibilidade de introduzir a pesquisa e encarar a pesquisa também como um método de ensino. Ficamos por aqui. Até logo!